Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Dominical, pastores e companheiros de ministério, eu quero vos cumprimentar com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. É com muito prazer e alegria que nós estamos aqui para mais uma gravação do conteúdo da lição do próximo domingo, que estaremos estudando na Escola Dominical e em nossas igrejas. Sabemos que em muitas igrejas não está acontecendo o encontro para a Escola Dominical. Entretanto, nós estamos gravando vídeos para aqueles que, porventura, não podem estar presentes, não podem se deslocar ou queiram aproveitar o conteúdo como subsídio. Sempre em nossos subsídios, em nossas lições, melhor dizendo, nós apresentamos o conteúdo que vem da revista CPAD, procuramos ser fiéis ao conteúdo, sempre falando de todos os tópicos, ainda que resumidamente, e acrescentamos algumas informações, alguns questionamentos que servem para que o professor possa articular a sua aula em classe e também para que o aluno tenha informações para também em classe discutir com o seu aluno o assunto, com o seu professor, melhor dizendo, o assunto, e também ali ter um melhor aproveitamento da aula. É muito importante já destacar aqui que, além da atuação do professor na Escola Bíblica Dominical, a atuação do aluno é por demais importante, cooperando com o seu professor, ajudando-o na leitura dos textos sagrados e também levando para a sala de aula, para aquele momento tão particular, a sua experiência de leitura no assunto que está sendo abordado naquele domingo. Enfim, esta é a minha palavra inicial para você, meu querido irmão, e nós queremos, antes de mais nada, orar ao nosso Deus. Pai querido, nós queremos te agradecer pela oportunidade que temos de mais uma vez transmitir, Senhor, esta lição para os teus filhos, que o teu Espírito possa estar conosco, nos inspirando, nos direcionando naquilo que queremos falar. Se conosco, nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós estamos estudando esta rica lição da Escola Dominical. Este trimestre estamos falando sobre a carta aos Efésios e hoje estamos na lição número 8. A lição que estudaremos hoje tem como título Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Quero vos lembrar que nós pertencemos à Assembleia de Deus do Culubandê, presidida pelo pastor Samuel da Silva, nosso pastor presidente, a quem devemos neste momento reportar com todo respeito pela sua liderança e pelo seu trabalho na obra do Senhor, seu empenho com a obra missionária. Louvamos a Deus pela vida do nosso pastor presidente e do trabalho que ele vem desenvolvendo na ADCOL. E nós somos ali na Igreja Matriz do superintendente da Escola Dominical e estamos aqui com a autorização do nosso pastor presidente, gravando esta aula em nome da Escola Dominical da Matriz. Bom, dito isso, nós queremos então iniciar a nossa aula já apresentando o nosso conteúdo que nós vamos estudar no próximo domingo. Nós estamos estudando acerca da carta aos Efésios e já estudamos lições referente ao capítulo 1 e agora estamos terminando o capítulo 2, né, da nossa Escola Dominical. É bom que tenhamos sempre uma visão geral da lição do trimestre. Não estamos falando de outra coisa a não ser da carta aos Efésios. Estamos chegando agora no final do capítulo número 2, né? E temos como textuário o seguinte versículo: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. A nossa verdade prática diz assim: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Prosseguindo aqui, vamos fazer a leitura bíblica em classe, que será feita no próximo domingo, e nós estaremos aqui lendo juntamente com vocês, para que tenhamos o embasamento bíblico da nossa lição. Diz assim o primeiro texto, que é Efésios capítulo 2, versículo 20 ao versículo 22.
edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Versículo 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Mateus, no capítulo 7, versículo 24 a 27, vamos ler também, faz parte da leitura bíblica em classe. Diz assim, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Bom, o objetivo geral da lição do próximo domingo é este: ensinar que Jesus Cristo é a base da igreja e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Os objetivos específicos que são tratados a cada tópico, melhor dizendo, são estes: explicar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo habita em nós por meio de seu Espírito Santo. Nós vamos entender isso melhor durante a lição. Na verdade, o Senhor Deus preparou um espaço, um ambiente, um templo, né? Deu a Moisés todas as dimensões, deu a Moisés todas as mobílias que deviam estar neste tabernáculo, que depois foi feito o templo, quando o povo estava na sua terra ou na terra prometida. Mas enquanto estava em peregrinação, Deus deu ao povo um tabernáculo que era desmontável e montável, ou seja, ele era transportado e montado onde quer que o Senhor desejava, né? Era a nuvem que direcionava, e quando ela parava, o povo parava e montava o tabernáculo, e ali ficava. E quando a nuvem se movimentava, nuvem durante o dia e coluna de fogo durante a noite, assim o povo desmontava o tabernáculo e partia para outro lugar, e levando aquele templo móvel, até que veio o momento exato, né, no reino de Salomão, que o templo foi erguido, foi construído definitivamente, e assim todas as ofertas passaram a ser oferecidas neste templo físico. Porém, no Novo Testamento, né, o templo somos nós, o templo do Espírito Santo. Segundo objetivo específico, apresentar o fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. E por último, refletir que somos templo do Espírito Santo e devemos viver em santidade. Bom, vamos fazer uma breve aqui introdução, mas eu quero já de antemão apresentar uma aparente contradição entre Efésios capítulo 2, versículo 20 e 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. É interessante notar isso já de início, porque algum estudante da Bíblia pode falar assim, mas espera aí, o fundamento dos apóstolos e dos profetas, mas quando eu leio lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 11, está escrito assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Pode o estudante da Bíblia, ao ver e ler este versículo, e ler Efésios capítulo 2, versículo 20, dizer assim, mas espera aí, quem é o fundamento de fato? É Jesus Cristo ou são os apóstolos e profetas? E aí, meu querido irmão, vale a pena sempre termos algum subsídio, e eu recomendo para você, há um livro que eu tenho aqui, uma edição bem antiga do pastor Elianai Cabral, e ele apresenta uma explicação muito interessante sobre isso. Aqui na página 67, ele diz
o seguinte, aliás, corrigindo aqui na página 65, ele diz o seguinte: é possível que à primeira vista haja contradição com uma ilustração do mesmo autor, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, onde se lê que ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Entretanto, para resolver a suposta dificuldade, devemos estudar a figura fundamento conforme o contexto da passagem que Paulo apresentou. É bom lembrar aos estudantes da Bíblia que em hermenêutica nós precisamos ter muito cuidado, porque uma palavra ela pode ter significados diferentes dependendo do seu contexto. Isso acontece com a palavra graça, isso acontece com a palavra fé, isso acontece com a palavra anátema, isso acontece com várias palavras na Bíblia, né, que podem, de acordo com o seu contexto, ter uma conotação completamente diferente. E aqui acontece o mesmo, né, em relação à palavra fundamento. Nós temos que olhar dentro do contexto da passagem. Quando Paulo está falando sobre o fundamento lá em 1 Coríntios, está falando para uma igreja que estava vivendo um momento de dissensão, né? E ali havia conflito entre eles, e Paulo os lembra que o fundamento da igreja é Cristo. Neste texto que nós estamos vendo aqui, Efésios 2:20, o fundamento são os apóstolos, porém Cristo é a pedra angular ou pedra de esquina. Ou seja, ele está ainda no fundamento que é o mais básico, que é o mais profundo. Ele é a pedra que está onde estão firmados os apóstolos e profetas que aprenderam com ele e que viveram com ele, principalmente os apóstolos que viveram com ele naquela época. Muito bem, diz mais o nosso querido pastor Elianai Cabral. Há uma interpretação para 1 Coríntios 3:11 e outra para Efésios 2:20. E nem por isso haverá dificuldade para entender os dois textos. Se em 1 Coríntios 3, Paulo ilustra Jesus Cristo como fundamento, devemos então procurar entender o sentido da palavra fundamento, visto que em Efésios, Jesus é a pedra de esquina. Entendemos então que Cristo é o fundamento sobre o qual os apóstolos foram postos. São os apóstolos que aprenderam dele diretamente e foram incumbidos de construir este grande edifício que é a igreja. Sobre aquilo que aprenderam e experimentaram é que somos construídos neste edifício. E daí a colocação do pensamento de Paulo: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E qual é o fundamento dos apóstolos, senão Cristo? Pedra angular ou pedra de esquina denota, em Efésios 2:20, diz o nosso pastor aqui, sua posição no edifício. É a partir dele que este edifício é levantado. Cristo é a pedra de esquina, como vamos estudar na lição de hoje. Então essa aparente contradição é desfeita quando nós olhamos o contexto de cada passagem. E aí cabe essa explicação inicial. Muito bem, indo para o conteúdo da nossa lição, está escrito assim, na introdução ainda: por meio da reconciliação efetivada na cruz, isso nós aprendemos na semana passada, né? Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. É bom lembrar também que antes o apóstolo Paulo compara a igreja com a família. E na carta aos Efésios, a igreja também é comparada com a noiva. Enfim, essa comparação, essas ilustrações ou esses símbolos da igreja, todos eles transmitem algum ensinamento para nós. Quando falamos que a igreja é a noiva, lembramos que Jesus Cristo é o seu noivo, ou aquele com quem a igreja tem um compromisso e que em breve se unirá nos céus para todo sempre. Quando falamos de igreja como família, falamos de um corpo, de pessoas que se chamam muito na Bíblia como irmãos. Todos nós somos irmãos. Eu acho maravilhoso isso, porque irmãos nós não escolhemos. Você pode escolher amigos. Você tem esse direito de escolher seus amigos. Mas irmãos não escolhemos. E assim acontece no reino de Deus. Todos que aceitam a Jesus como Salvador, venha de onde vier, é nosso irmão. Continuando aqui,
o apóstolo compara a um edifício em construção. Ora, quando falamos de igreja como um edifício em construção, estamos falando de um processo de crescimento que precisa de ter uma base sólida e precisa de ter uma estrutura para que possa progredir, crescer, como disse Paulo certa vez, cada vez mais, né? A pedra angular dessa edificação, ou a pedra principal e de esquina, é Cristo. E o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nesta lição, estudaremos cada um desses aspectos aqui abordados nessa introdução. Muito bem, um edifício espiritual. Primeira coisa que nós vamos ver aqui nessa lição é que o santuário no Antigo Testamento era um símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. Na lição passada nós fizemos esta colocação muito importantíssima, né? Importantíssima colocação a respeito do exclusivismo. Nós estamos, infelizmente, partindo para outros termos, que é o inclusivismo. O exclusivismo ainda é notado e visto em muitas igrejas e religiões que se acham únicos certos, os donos da verdade, e não aceita que um outro grupo religioso possa pregar o evangelho, né? Certa vez o Senhor Jesus Cristo disse para um dos discípulos: olha, quem não é contra nós é por nós. Então, irmãos, vamos deixar o exclusivismo para lá. Isso no Antigo Testamento era muito claro no templo. O templo, como nós aprendemos na lição anterior, ele era dividido em vários compartimentos, e esses compartimentos limitavam o acesso das pessoas aos compartimentos mais interiores, né? O lugar santo, o lugar santíssimo. E antes desse lugar havia pátio dos gentios, pátio das mulheres, havia toda uma estrutura que mostrava de fato a divisão que havia entre o povo e as demais nações, entre os judeus e gentios. Bom, a proibição dos estrangeiros, por exemplo, de acessarem o templo era um motivo de inimizade. Ao desfazer a inimizade, nós aprendemos isso na última lição, formou-se a igreja. Assim o templo judaico perde sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Qual é o santuário que a igreja tem hoje? Qual é o lugar santíssimo onde Deus irá habitar e operar nesta nova dispensação? É o que vamos aprender hoje. O santuário é o santuário cristão. Somos comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. Cristo habita em nós através do seu Espírito Santo que em nós habita, foi derramado em nós, né? Há um versículo maravilhoso lá em Romanos, no capítulo 5, eu me lembrei aqui agora e vou ler para vocês esse texto. Romanos, no capítulo 5, quando fala da justificação, há um versículo de número 5 que fala assim: e a esperança não traz confusão. Romanos 5, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Recebemos. Por isso o amor de Deus está em nós, né? E somos o templo do Espírito Santo. Um templo físico não pode conter Deus, jamais. Qual seria, irmãos queridos, a habitação que conteria o Deus Todo-Poderoso, né? Qual seria a construção que poderia abrigar o Deus Todo-Poderoso? Ele reina sobre os céus dos céus. Então nenhum templo feito por mãos de homem pode receber aquele que é criador dos céus e da terra. Então o plano de Deus sempre foi habitar no homem. Isso está escrito no Antigo Testamento, quando Deus fala a Ezequiel do novo coração, né? Esse coração renovado, purificado e lavado pelo sangue de Jesus é onde o nosso Deus habita. Desse modo, os crentes judeus e gentios tornaram seu templo onde o Espírito Santo habita, em que eles são pedras vivas e um edifício
espiritual. A pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante, a pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha reta. Veja bem, o nosso comentarista coloca bem assim, ó, posta no canto do prédio para o quê? Sustentar, firmar e unir. Esses três verbos mostram exatamente quem é o Senhor Jesus Cristo para a igreja. Ele é quem sustenta a igreja. Ele mesmo disse, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É Ele quem firma a igreja, e é Ele quem une a igreja. Todos nós estamos unidos em Cristo Jesus. Aqui há uma ilustração, né, que nós coletamos da EBD Views, que mostra ilustrativamente, é claro, a pedra angular, a pedra que estava na esquina. E como pedra de esquina, como pedra principal, ela mostrava como seria a construção, qual a sustentabilidade dessa construção, qual seria a forma dessa construção, qual seria o tamanho dessa construção em termos de altura. Uma pedra angular pequena, uma estrutura pequena, mas uma pedra angular de grande porte sustenta uma estrutura de grande porte. Muito bem. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do Templo de Jerusalém, foi encontrado um monólito com cerca de 12 metros de comprimento. Então, para vocês terem uma ideia, como se buscava pedras firmes e grandes para que fossem basilares, sustentáculos de grandes prédios. E aqui, da igreja, a pedra angular é Jesus Cristo. Eu louvo a Deus em dizer isso, irmãos, e eu fico triste, porque muitas igrejas firmam-se no homem, em seus líderes, e quando seus líderes, por algum motivo, não podem mais liderar, né, a igreja se desfaz completamente, porque não estava baseada em Cristo. Ora, não vamos citar nomes por causa da ética, mas quantos são os ministérios que estão firmados no homem, cujos nome do ministério é intitulado como o nome do pastor, do líder ou da pastora? Isso causa uma perplexidade muito grande naqueles que conhecem a história da igreja, porque sabem que a igreja não pode estar firmada em um homem. Né? Toda vez que isso acontece, irmãos, a ruína é muito grande. É como aprendemos aqui em Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Nós precisamos estar firmados na rocha, né, que é Cristo Jesus. E falando em rocha, lembramos que o Velho Testamento também apresenta o nosso Deus como rocha. A rocha, essa aqui não está na nossa lição. Nós estamos acrescentando esse conteúdo para você, né, utilizar se assim o desejar. No Antigo Testamento, Deus é chamado de a rocha, minha rocha, rocha eterna, a rocha de Israel, a rocha da minha salvação, rocha da minha habitação, a rocha do meu refúgio. E aqui agora, no Novo Testamento, Jesus Cristo é visto como a pedra angular principal, a pedra de esquina, a rocha. E nós cantamos muitas vezes aquele hino, na rocha eterna, firmado estou eu. Estamos firmados na rocha, irmãos? Se estamos firmados na rocha, nós temos a salvação garantida naquele que é o autor da salvação, que é o nosso amado Salvador Jesus Cristo. Muito bem. Além de firmeza, mais o conteúdo acrescentado para você, além de firmeza e segurança, a pedra angular, ela, primeiro, une. Ela traz união. Toda vez que uma igreja ou um movimento se baseia no homem, irmãos, há divisão, há dissensões, né? E igrejas fruto de divisão geram mais divisão ainda. Por isso a igreja não pode estar firmada em homem, né? O homem é falho, mas a pedra angular, pedra de esquina, pedra principal, ela une. Segundo, ela embeleza. Você nunca vai ver uma pedra de rio ou um pedaço de carvão utilizado como pedra angular. Geralmente será de mármore ou de granito que foi polido.
Então a pedra precisa ser engastada, trabalhada para poder estar ali naquela posição, né, de esquina. Ela não pode ser uma pedra de uma forma que não possa permitir que outras pedras estejam sobre ela. Ou seja, Jesus Cristo, ele foi uma pedra muito trabalhada, né? Não foi fácil para o Senhor Jesus Cristo se entregar por nós, descer do céu, se humilhar, como diz lá em Filipenses, no capítulo 2, né, e tomar a forma de servo e ser obediente até a morte de cruz. Isso não foi fácil, mas foi necessário, né? E aí nós vemos que a pedra, ela embeleza, ela traz beleza e também fornece orientação e direção, né? É através da pedra angular que o construtor ele vai se orientar, ele vai se limitar. Isso é muito maravilhoso se nós analisarmos na profundidade, porque ninguém pode construir um prédio fora da base, né? Porque aqui está a pedra angular, ela está aqui firmando. Então vem lá alguém e constrói um pouco fora, né? Constrói distante da pedra, um pouco fora, aquilo tende a cair. Isso que tem acontecido com muitos ministérios, com muitas igrejas. Começa a sair da base, a deixar Jesus e viver de promessas, de viver de campanhas, esquecer que a nossa mensagem principal é a mensagem de salvação. E é isso que Jesus Cristo quer de nós. E quando se sai da direção da pedra principal, o prédio tende a cair. Cristo é a pedra principal. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Isso está registrado no livro dos Salmos, que muitos o têm como um livro apenas de poesias, ou um livro apenas de cântico, mas o que nós temos muito em Salmos também são profecias. E aqui nós temos uma delas, né? Salmo capítulo, ou melhor, Salmo de número. Salmo não é capítulo, Salmos são números. Salmo de número 118, versículo de número 22. Está escrito assim: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Ora, os edificadores aqui nada mais são do que os judeus, né, que rejeitaram Jesus. Mas esta pedra rejeitada, que lá em Isaías capítulo 28, versículo 16, nós acrescentamos esse texto aí para você, porque eu não vi nesta parte da lição, está escrito o seguinte, Isaías 28, no versículo de número 16. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião, uma pedra já provada. Pedra já provada. Não é outra pessoa, não sei o Senhor Jesus Cristo, que foi provado. Pedra preciosa de esquina, que está firme e fundada. Aquele que crê, não se apresse. Então, ele mesmo, diz o texto sagrado, aqui a revista Escola Dominical, diz que ele mesmo afirma ser cabeça de esquina em Marcos capítulo 12, versículo 10. Então, sintetizando esse primeiro tópico, entendemos que em Cristo um novo conceito de santuário é construído. Os crentes são comparados a um edifício espiritual onde Cristo é a pedra principal. Indo para a segunda parte da nossa lição, o fundamento: apóstolos e profetas. É bom lembrar algumas definições, o nosso comentarista faz isso, né? Apóstolo significa enviado, mensageiro. O termo apóstolo hoje está muito próximo do missionário, daquele que desbrava, aquele que vai construir trabalho ou fundar trabalho onde não existe o evangelho ainda. Então o apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. O missionário é um apóstolo, ele vive uma vida de apóstolo. Irmãos, não tem nada a ver com essa titularidade que as pessoas estão colocando em si mesmo e nos outros para diferenciarem do pastorado. Devido a terem vilipendiado a palavra pastor, o título de pastor, foram surgindo nas igrejas títulos diferentes. Nós temos nas igrejas hoje bispo, apóstolos, temos bispo, apóstolo primaz, mas
O que nós observamos na palavra de Deus, nós vamos ver isso até em Efésios 4:11, quando estudarmos, quando chegarmos lá, é que está na Bíblia Sagrada os títulos, porém precisamos saber que missão é essa, o que de fato faz o apóstolo, o que de fato faz o profeta, o que de fato faz o mestre, o que de fato faz o evangelista, para podermos entender a mão de Deus, né? Ou seja, os 5 ministérios trabalhando junto e a mão de Deus operando na igreja. Então o apostolado ele é centrado numa missão que foi dada, que lhe foi confiada. Os primeiros apóstolos foram testemunhas oculares do ministério da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Paulo também foi chamado pelo Senhor, pelo próprio Senhor, para ser apóstolo. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra, com o compromisso de instruírem a igreja. Então, a igreja está edificada no fundamento dos apóstolos, ou seja, na doutrina dos apóstolos, no ensino básico apostolar, ou seja, do apóstolo. Não é qualquer ensino, irmãos, não é qualquer coisa que nós vamos aprender e adotar como princípios, né? Por isso, temos que recorrer ao fundamento, à doutrina. Uma das marcas da Igreja de Cristo é ela ter doutrina, né? E a doutrina precisa ser doutrina apostólica, não pode ser vento de doutrina, não pode ser modismo que vem e passa e a igreja fica perdida, desorientada, porque foi levada pelo vento da doutrina. Não, precisamos estar baseados no fundamento, na doutrina dos apóstolos. O que constitui o fundamento não são os apóstolos, veja bem o que está escrito aí, mas a doutrina que eles ensinavam, que foi recebida diretamente de Jesus. Então o fundamento da igreja não pode ser violado. Se isso acontecer, a igreja deixa de ser igreja, porque perde a sua base principal e perde também o seu fundamento, que é a doutrina dos apóstolos. O testemunho dos profetas, a palavra grega para profeta significa proclamador. Proclamador e intérprete de revelação divina. A ordem da frase, veja que interessante, irmãos, apóstolos e profetas indica tratar-se dos profetas da igreja e não os do Antigo Testamento. Alguém pode dizer assim, a igreja está baseada no testemunho dos profetas do Antigo Testamento? Não. A igreja está baseada no testemunho dos profetas neotestamentários, né? É bom que se leia também Efésios 3:5 para se entender melhor. Eu coloquei aí para você esse texto. O qual, noutros séculos, não foi revelado aos filhos dos homens, mas, olha a palavra aí, agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então estamos falando de coisas que foram reveladas naqueles dias para os apóstolos e profetas que haviam na igreja primitiva. Olha o valor que tinha a mensagem, a palavra vinda diretamente de Deus naquela época. Olha que valor tinha o profeta, né? Quando nós lemos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, né? Versículo 1, o que nós observamos lá? Nós observamos que a igreja do Senhor, desde o seu início, ela era dotada, ou seja, ela tinha entre si estas lideranças. Diz assim, Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 1. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. Na igreja de Antioquia, Atos 13. A saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, né? E foi dali que o Espírito Santo separou a Barnabé e a Saulo para a obra que os tinha designado. Então nós não sabemos aqui, né, olhando para o texto como um todo, não dá para identificar aqui, não foi separado por Lucas, quem era o doutor e quem eram os profetas.
Quem eram os doutores e quem eram os profetas. Entretanto, esses dois já estavam atuando na igreja, esses dois ministérios já atuavam na igreja. E aí diz a nossa revista: assim os profetas neotestamentários que falaram inspirado pelo Espírito Santo perfazem o alicerce da igreja de Cristo. Irmãos amados, olhando de uma forma mais interpretativa, nós observamos o seguinte: o apóstolo traz a doutrina, correto? O apóstolo traz a doutrina. E o profeta proclama e interpreta a revelação divina. Olha, irmão, que riqueza que a igreja terá se tivermos entre nós apóstolos e profetas. Ou seja, aqueles que mantêm a doutrina ortodoxa, ou seja, a doutrina reta, conforme recebeu, sem mistura, né, sem modismo, e aqueles que trazem a revelação divina nas suas pregações, nos seus ensinos. Né? Isso nós verificamos isso em muitos homens de Deus, que são verdadeiros profetas. Apesar de não, hoje em nossas igrejas não temos o hábito de consagrar profetas. Entretanto, na igreja primitiva, profeta era um ofício que era muito valorizado. Por isso, Paulo escreve aos Efésios isto, né? O fundamento da igreja está no testemunho também dos profetas, como eles manifestam a revelação vinda de Deus. Segundo tópico, então, terminamos com a seguinte frase, ou com as seguintes frases: a igreja está edificada sobre a pedra angular, que é o próprio Cristo. O seu fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas bíblicos. Último tópico: edificados para a morada de Deus. Bom, diz assim esse versículo maravilhoso, né? Todo edifício bem ajustado cresce. Isso indica um processo contínuo de desenvolvimento. O edifício bem ajustado, bem encaixado, ele cresce. Né? Se não for bem encaixado, bem adaptado, as suas pedras, se não estiverem bem adaptadas, ela tende a cair, ele tende a cair. Assim, como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas. Eu acho maravilhosa, irmãos, essa palavra harmonia. Já tivemos a oportunidade de palestrar para casais, e uma das nossas palestras tem como título Harmonia Conjugal. Porque o que é harmonia na música? A harmonia são duas notas tocadas que têm um som diferente. Entretanto, elas transmitem um som agradável. A harmonia significa, então, que as opiniões podem ser até mesmo divergentes, porém, elas soando de maneira a se coadunar, elas levam ao crescimento, né? A discussão, a conversa, o diálogo leva ao crescimento, né, do ser humano como alguém que estuda ou que busca o conhecimento. Enfim, na igreja do Senhor nós precisamos de harmonia. Precisamos entender que todos são chamados por Deus, todos fazem parte do reino de Deus e precisam então trabalhar juntos. O crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Tudo deve ser bem ajustado. Prosseguindo, templo aqui neste texto significa naon, né? Ou seja, a palavra templo é naon, que designa o recinto interior, o lugar santíssimo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou agora, pela habitação do Espírito Santo, um templo santo do Senhor. Separado do pecado, quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Aleluia. Pertencemos ao Senhor Jesus Cristo. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15, fala: sede santos, porque eu sou santo. Né? Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. Amados irmãos, isso é maravilhoso. Não precisamos mais de intermediários, não precisamos de orar, de nos dirigir a um padre ou um pastor para que ele interceda por nós, ao Senhor. Não, o nosso acesso agora é direto à presença de Deus, porque nós somos o templo de Deus, morada de Deus.
Isso reflete-se em nossa vida. De que forma, você pode me perguntar? O cuidado que devemos ter com a nossa vida espiritual, o cuidado que devemos ter com o nosso corpo, com a nossa mente, com o nosso coração, para que o Espírito Santo tenha sempre liberdade de operar através das nossas vidas. Morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava lugar de habitação permanente, de contínua comunhão, ou de comunhão contínua. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo do Senhor. E aí, irmãos, olha, nós precisamos então cuidar do nosso corpo, nós precisamos então zelar por aquilo que Deus tanto preza, que é usar-nos para a sua honra e glória. E aí é o que a lição traz lá nos seus objetivos. Nós precisamos voltar-se para Deus. Nós precisamos viver uma vida santa e irrepreensível para que o Espírito Santo encontre sempre liberdade para nos usar e atuar através das nossas vidas. Isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Espírito, diz a lição. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes. A igreja é formada por gentios e judeus. Então aquela parede de separação foi rompida, né? Foi destruída. Agora vivemos para Deus. Porém, precisamos entender, primeiro, que o fundamento da igreja é o Senhor Jesus Cristo e a doutrina e o testemunho dos apóstolos. Ou seja, Cristo é a pedra principal. O fundamento, segundo a carta aos Efésios, é a doutrina, o ensino trazido pelos apóstolos e também a revelação e a proclamação desta mensagem profética trazida pelos profetas. E a partir daí, nós somos construídos, somos edificados para sermos uma morada de Deus, a habitação do Espírito Santo. Deus habita na vida daquele que, edificado em Cristo, torna-se templo santo do Senhor. Isso você pode sentir, meu irmão, a cada dia. É bom verificar se realmente o Espírito Santo está tendo toda a liberdade de atuar através de você, de te usar na palavra, de te usar no louvor. Onde quer que você for, o Espírito Santo, ele habita em você. Lembro-me daquele encontro de Jesus com a mulher samaritana, quando ela ficou perdida, quando disse: olha, Senhor, nossos pais adoraram nesse monte. Ela disse para Jesus: e vós dizem que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar? E o Senhor Jesus Cristo responde: mulher, crê-me que a hora vem, que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, porque o Pai está procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deus é em espírito, e Ele está à procura de adoradores que fazem a adoração verdadeira a Ele. Bom, concluindo a nossa lição, meus amados irmãos, podemos dizer o seguinte: a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída jamais, jamais, né? Eu quero dizer aos irmãos, antes de ler a última frase, que eu já desliguei o rádio certa vez, quando eu vi que alguém estava repetindo tanto o seu nome, o nome da sua igreja, o seu nome, e não falava o nome de Deus nunca. E aí aquela propaganda era uma autopromoção, não era a promoção do Evangelho. E eu disse: não, eu preciso ouvir isso, eu não careço de ouvir isso, né? Isso não me edifica, porque são igrejas firmadas em ministérios pessoais e não no ministério do Senhor Jesus Cristo dado à igreja. Isso causa destruição, e destruição até em massa. Nós podemos ver isso nos nossos dias. Última frase: a doutrina dos apóstolos, o testemunho dos profetas vou ler novamente, irmãos. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados, jamais. Na próxima lição, estudaremos sobre o mistério da unidade revelado. Eu quero agradecer a você pela sua atenção e dizer para você que nós estamos servindo a Deus na ADCOL, Assembleia de Deus do Culubandê. É uma igreja que tem um grande trabalho missionário, com missionários na África, na Espanha, missionários na Europa, missionários aqui na América
do Sul, enfim, temos representantes pelo mundo, e eu quero convidar você para conhecer o nosso site e também conhecer a nossa igreja através da página do Facebook. Nós temos transmitido nossos cultos, ainda que sem a presença dos irmãos, mas há sempre uma transmissão com o nosso pastor Samuel da Silva. Aos domingos estamos transmitindo a Escola Bíblica Dominical e às quintas-feiras o Culto da Vitória. E você pode acessar a página do Facebook e também do YouTube da Igreja Adcol Matriz, e você vai encontrar lá um grupo de pessoas que trabalham com seriedade na obra do Senhor e procuram manter a pedra angular e o testemunho dos profetas e a doutrina dos apóstolos sempre lembradas, né? Louvamos a Deus porque a nossa igreja preza pela doutrina da palavra do Senhor. E eu te convido a conhecer a nossa igreja, e assim eu quero me despedir de você. Agradecer a você pela sua atenção e que Deus possa nos dar graça para continuarmos transmitindo para você estas preciosas lições. Deus te abençoe. Eu recebo aí o abraço do seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra. Um abraço a todos meus amigos, irmãos, pastores e companheiros que até aqui nos assistiram.